Maravilha. Bom, vamos fazer a oração de início e a gente sempre, né, com um sentimento de muita gratidão por essa oportunidade, pelos amigos que se reúnem, né, em nome de Deus e de Jesus, para que a gente aprenda mais um pouquinho sobre os ensinos de Jesus. Vamos aproveitar também esse momento para fazer a nossa vibração lá para o nosso cantinho, para a sala 1, né? Levando até lá as nossas melhores vibrações, os nossos melhores pensamentos, emoções, para que a equipe espiritual do nosso cantinho tenha sempre, né, material para trabalhar em favor de nossos irmãos mais necessitados. Em agradecimento, assim oramos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E, Pai, não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Bom, enquanto o pessoal vai chegando, né? Só lembrando, nós estamos estudando o livro Espírita Verdade. Nós estamos agora no capítulo 3, que tem o título A Legenda, né? E só lembrando que esse livro foi escrito por dois médiuns, né? O Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. E eles trabalharam de 56 ao ano de 61. E esse item que nós estamos estudando aqui é da psicografia do Francisco Cândido Xavier, né? Do nosso querido Chico. Tá? O anterior foi do Valdo Vieira. E nós estamos estudando, né? Nos aprofundando sobre o assunto caridade, o assunto, vamos dizer assim, central, né, da doutrina espírita, né? E lembrando, né, semana passada, a gente voltou novamente àquela questão do qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus, né? A gente vai repetindo isso para que a gente possa cada vez mais aprofundar um sentido mais profundo, né, da caridade. E a espiritualidade maior, a espírita verdade, né, trabalhou com Kardec na elaboração do primeiro livro, né, ele diz assim: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Se nós praticarmos isso, lembrarmos desse, o pessoal chama de BIP, né? Benevolência, indulgência e perdão. Tem o pessoal do Rio que gosta de BIP, né? Para a gente não esquecer, né? Que a gente possa usar o BIP aí durante a nossa caminhada, tendo bastante benevolência, aceitando as pessoas do jeito que elas são, né? E o perdão das ofensas no sentido de esquecer mesmo, né? Fazer esse esforço, para a gente não guardar nada de negativo em nossos corações, em nossas lembranças, né? Isso é um desafio interessante para nós. Está no Livro dos Espíritos, né? O livro base. Nós falamos um pouquinho, né? Esse primeiro parágrafo: meus filhos, na máxima fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos dos homens na terra e no céu. A gente conversou bastante sobre isso, né? Não vou entrar mais nesse detalhe, só se vocês quiserem, né? E no segundo parágrafo coloca essa divisa, né? A caridade é o facho celeste, a luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida, encaminhando para a terra da promissão. Ela brilha no céu como a aurora santa na fonte dos eleitos, e na terra se acha gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, benditos de meu Pai. Isso aqui faz referência àquele, inclusive inicia esse capítulo, né, que nós estamos estudando,
quando Jesus faz a divisão entre as ovelhas e os bodes, né? Nós vamos ter a oportunidade de falar sobre isso, né? Então, quem passa à direita são as ovelhas, são aqueles que agem, né, com mansidão, com benevolência, em paz, né? O bode é aquele bichinho fedorento, levado, corre para lá, corre para cá, tumultua, chifra, né? Comportamento completamente diferente da ovelha, né? Então, a gente já mistura, né? Em determinados momentos a gente está mais para os bodes, em outros momentos nós estamos para as ovelhas, né? Esse é o nosso desafio, né, gente? E vamos entrar agora num assunto novo, num parágrafo novo. Se vocês não tiverem nenhuma pergunta, nenhum comentário, a nossa querida irmã Madre Teresa ali, acudindo, né, os indianos, que é um povo que enfrenta muitos desafios também, como nós brasileiros. Vamos lá. Que tal o olhar do nosso mestre querido, né, esse olhar misericordioso de Jesus para toda a humanidade, para cada um de nós, né? Podem ter certeza que nós não estamos caminhando só. Jesus está sempre presente, né? É o nosso sol, né, que ilumina os nossos caminhos, à medida que a gente permite, né? Que a gente fecha o guarda-chuva do egoísmo, quando a gente fecha o guarda-chuva do orgulho, essa luz que vem de Jesus começa a penetrar nossos corações, penetrar nossas vidas, né? Nos transformando cada dia em seres melhores, né? E esse olhar de Jesus é a própria luz, né? Mas vamos lá. Nada exprime com mais exatidão o pensamento de Jesus. Nada resume tão bem os deveres do homem como essa máxima da ordem divina. Não poderia o Espiritismo provar melhor a sua origem do que apresentando-a como regra, por isso que é um reflexo do mais puro cristianismo. Está se referindo, né, fora da caridade não há salvação. Kardec foi muito feliz nisso, né, porque não coloca o Espiritismo como mais uma religião. Ele dá ao Espiritismo a grande tarefa de trazer novamente o cristianismo na sua estrutura, vamos dizer assim, inicial, né? Como a casa do caminho, aquela casa acolhedora, onde as reuniões eram fraternas, sem nenhum misticismo, sem qualquer ritualismo. As únicas atitudes eram a atitude de acolhimento, né? De aceitar as pessoas como elas são, de acudir os aflitos, né? Então é muito importante a gente lembrar, né, quem está participando do estudo de Paulo Estevão, a gente está tendo a oportunidade, né, na primeira parte, de conhecer Estevão, né, que teve uma vivência muito presente na Casa do Caminho, onde ele migrou, né, vamos dizer assim, da Torá para o Evangelho de Jesus, né, vivendo ali com Pedro, com João, com Tiago, com todos os discípulos de Jesus, aquilo que Jesus ensinou pela sua presença entre nós, né? Então é muito interessante esse estudo que nós estamos fazendo de Paulo e Estevão, a primeira parte trazendo assim a estrutura inicial do cristianismo, né? Antes o pessoal inclusive chamava os irmãos do caminho, né? Quem deu esse nome de cristianismo foi Lucas, né? Que falou, gente, todos estão no caminho, né? Mas nós precisamos nos diferenciar. Foi quando nós somos seguidores dos exemplos do Cristo, né? Nosso guia e modelo. Então é muito importante a gente ver. E a Casa do Caminho, ela foi toda ela estruturada em cima da caridade. Inclusive, assim, o respeito, apesar de toda a perseguição que a Casa do Caminho sofreu em Jerusalém, eles não destruíram porque não havia naquela época nenhum local de acolhimento aos sofredores. Eles eram jogados vamos dizer assim, eles eram abandonados, né? E ali eles estavam prestando, né, socorro, né, a todos aqueles sofredores. E acontecia, né,
de algumas vezes um perseguidor ir até a casa do caminho, encontrar ali um parente sendo acudido, um parente que foi abandonado, acudido e curado, né, muitas das vezes, pelo amor desses apóstolos, né? Então é muito interessante a gente ver a doutrina espírita revivendo, né, a caridade na sua essência, né? Então é muito importante a gente lembrar desse detalhe, né? Vamos dizer, dessa legenda, desse norte, né, que a doutrina espírita traz para todos nós. Alguém gostaria de fazer um comentário, acrescentar mais um ponto do que eu estou colocando? Senão seguiremos mais à frente, né? Nós vamos virar doutores em caridade, hein? Pelo menos conhecendo aquilo que o Evangelho, né? Aquilo que a doutrina espírita, o Evangelho trata desse assunto, né? Já são 2 capítulos que nós estamos dedicando, né? Essa questão-chave. Mas vamos lá. Outra coisa importante, se a gente levar, né, essa legenda como guia, a gente não se perde. O que é um norte? Quando a gente fala assim em bússola, né? A caridade é o nosso norte da doutrina espírita. Por quê? Ela nos guia para que a gente não se perca nos caminhos da vida, né? Que ao tempo todo a gente é testado, não é, pessoal? É uma doença que aparece, uma discordância em família, é uma situação no trabalho desagradável. E se a gente lembrar em todas as situações que nós estamos vivendo, dessa questão da caridade, desse norte, a gente não se perde, né? A gente está passando por uma determinada dificuldade, é sempre importante a gente perguntar o que Deus está querendo nos ensinar com essa dificuldade que nós estamos passando. Porque se Deus é todo amor e toda sabedoria, toda dificuldade que nós enfrentamos é uma caridade de Deus para conosco. Porque a gente esquece, quando a gente está encarnado, a gente esquece que a gente é espírito eterno e começa a dar prioridade à vida do corpo, à vida material. E nós devemos nunca nos esquecermos que nós somos espíritos eternos. Vou ficar repetindo isso muito, viu, gente? Temporariamente vestindo um corpo animal, né? Um corpo que tem as emoções primárias, que tem os instintos, que sente medo, que sente raiva. E a caridade vai nos ajudar a lidar com essas emoções primárias, a conduzi-las para uma situação melhor. Então é muito interessante, né, a gente lembrar disso. Lembra sempre do BIP, benevolência para com todos, indulgência para os outros e perdão das ofensas. O BIP é fundamental nessa caminhada nossa, né? Está com dificuldade, está passando por um momento difícil, está tendo um problema de discórdia na família? Estou sendo benevolente nessa situação? Estou aceitando as pessoas do jeito que estão? Estou disposto a perdoar como Jesus ensinou? A gente pode fazer essas perguntas sempre diante dos desafios, né, gente? Alguma pergunta, alguma colocação, algum ponto que vocês gostariam de ressaltar? Se não, vamos em frente. Então, vamos lá. Dedicai-vos assim, meus amigos, a percrutar-lhes o sentido profundo e as consequências, a descobrir-lhe por vós mesmo todas as aplicações. Então, o que nós estamos nos esforçando muito aqui nesses estudos, né, é a gente compreender o que significa a caridade nas nossas vidas, o que significa o amor, né, em nossas vidas, como Jesus nos ensinou. Por isso é sempre importante, né, a gente agora lembrar do BIP, né, a questão 886, como Jesus entendia a caridade. Eu vou ficar repetindo um pouquinho, vou ficar um pouquinho chato nisso. É para mim mesmo, para guardar isso, né? Como um mantra, para quando eu estiver passando pelos meus perrengues, lembrar desse mantra, parar, pensar, me reconduzir, né? Estou falando por mim agora, gente.
porque a gente precisa muito, né? A vida é cheia de mil nadas, né? Cheia daquelas alfinetadas, como o Evangelho segundo o Espiritismo coloca. E se a gente deixar, isso acaba levando a gente à revolta. E é tudo que nós não podemos, né? A gente se perde. Vou andar mais um pouquinho. Submetei todas as vossas ações ao governo da caridade, e a consciência vos responderá. Essa companheira nossa, né? À medida que a gente vai desenvolvendo o conhecimento, que a gente vai levando o nosso coração a sentir, né, esses ensinos com profundidade, vai educando a nossa mente para ela não nos iludir, né, com as coisas da matéria. À medida que a gente vai tomando, né, assumindo a nossa espiritualidade, a nossa a nossa situação de espírito eterna, né, a gente transcender, né, a nossa personalidade atual, né, porque nós somos a somatória de muitas personalidades ao longo de muitas encarnações. E toda ela tem coisas boas e tem coisas menos boas, mas vamos nos apoiar naquilo que nós já desenvolvemos de bom, que é isso que vai nos dar força para a gente continuar a nossa caminhada, né? Nesse norte traçado por Jesus. Então, tudo que nós estivermos passando, como Paulo, né? Essa mensagem trazida pelo nosso irmão Paulo de Tarso, então a gente não esquecer de usar o BIP, né? Usar a caridade para ver se a gente está realmente agindo dentro daquilo que Jesus ensinou. Uma paradinha aqui, alguém gostaria de comentar mais um ponto? Fique à vontade, gente. Eu estou aqui falando um pouquinho de como eu sinto, né? Mas vocês também podem externar se sentir vontade, né? De colocar algum ponto, algum comentário, fiquem tranquilos. Não só ele evitará que pratiques o mal, isso agora nós vamos ler um negócio muito importante, gente. Como também fará que pratiques o bem, porquanto uma virtude negativa não basta. Não basta não fazer o mal. É necessária uma virtude ativa para fazer-se o bem. Mister sempre se torna a ação da vontade. Para, não, para se não praticar o mal, basta muito mais das vezes a inércia e a despreocupação. Aquela história de deixa a vida me levar, né? Tá tudo bem, estou tranquilo, né? Tem as coisas que eu preciso, não faço mal para ninguém, mas também não faço o bem, né? Isso é um perigo, né? É mais uma encarnação que a gente passa ela em branco, né? E quando vem os perrengues, gente, que Deus falou assim, vamos ver se dá uma cutucadinha naquele meu filho para ver se ele acorda, né? Aí vem as dificuldades, vem a doença, vem os percalços da vida, né? Para acordar a gente, falar, você não está fazendo mal, mas e que deu bem? O mundo está precisando muito disso, né? Não está, gente? Né? A gente vê tanta miséria, tanta fome nesse planeta escola, né? Porque a gente está nem nessa. E a gente fica satisfeito, né? Não faço mal para ninguém. A gente acha que aí está tudo bem. E não está, gente. Isso é chamado, né, o erro por omissão. E depois que a gente desencarna e está lá do outro lado, a gente fala assim, puxa vida, quanta oportunidade eu perdi de fazer o bem. E não é fazer o bem assim, salvar uma cidade, salvar uma população, distribuir 300 mil cestas básicas, não, gente. Muitas vezes a gente levantar de amanhã, ter aquele bom dia com a família, ter uma palavra vamos dizer assim, de motivação, não se deixar ficar com aquela fisionomia carrancuda, estou falando para mim mesmo, viu, gente? Não ficar mal-humorado, né? Quem convive comigo sabe aí das minhas dificuldades, né? Mas é interessante a gente pensar nisso, né? Paulo está dando aquela puxadinha de orelha na gente agora, né? Algum comentário, pessoal? Gente, é uma coisa importante, que às vezes o pior sentimento que a gente pode ter é o sentimento de culpa.
A gente olha para trás, quando a gente olha para trás, muitas coisas a gente não sabia. A gente não tinha esse alerta tão claro, né, que a doutrina espírita traz para a gente. Mas agora nós temos. Olha a sabedoria de Deus. Todo dia, né, a gente hoje esse dia está terminando, chegou a noite, amanhã nós temos um novo amanhecer. Amanhã nós podemos fazer diferença, fazer diferente, sair da inércia, corrigir aquilo que está nos incomodando, né? As pessoas vão estranhar um pouquinho, né? Mas você hoje está mais alegre, está assim mais porque você está se esforçando para sair daquela inércia, né? Da reclamação, daquela cara carrancuda, né? De não falar um bom dia com alegria. Você está se esforçando. E vou estranhar mesmo, é normal, né? É muito normal. E, gente, à medida que a gente quer mudar, tem uma espiritualidade, se for falar isso para você, não é para desanimar, não, que não querem a mudança, que não querem que você influencie outras pessoas a mudar. Por quê? E vai tirar o domínio deles. Eles ainda não acordaram para a caridade. Nós temos que aceitar isso. Eles vão acordar o dia que tiver que acordar, é a decisão deles, né? Dessa espiritualidade ainda que se prende a, a explorar as outras pessoas, né? Mas também são filhos de Deus, está sendo cuidado por Deus e com certeza vai chegar o tempo deles, né? O importante é a gente não ficar preso. Não vem essas ideias na cabeça da gente, né? No livro Pensamento e Vida tem uma frase que eu guardei bastante. As ilusões da mente salteiam, né? Assaltam a nossa inteligência. Então, as ilusões, tá vendo que a pessoa ali não te cumprimentou, ele está sempre com a cara amarrada. Mas por causa disso eu vou deixar de dar um sorriso para ele, eu vou deixar de pensar o bem para ele, né? Que desejo, mesmo que eu não possa falar que às vezes a pessoa não gosta, né? Mas você pode pensar, falar assim, olha, tenha um bom dia hoje, que Deus te ilumine. Pensamento tem uma força maravilhosa, né? E a gente precisa usar essa força, né? Que quando a gente tem amor no coração, o pensamento é luz, né? Ele pode, inclusive, a pessoa vai se sentir bem e nem vai saber por quê, mas vai se sentir bem. Porque a gente emitia um pensamento caridoso para ela, né? E à medida que a gente isso vai mudando o clima, vai mudando a psicosfera, né? Nossa, em primeiro lugar, nossa aura vai mudando, nossa aura vai ampliando, vai ganhando uma cor melhor, vai ganhando um equilíbrio melhor, e isso vai ajudando a outros também na medida que a gente abre o coração para essas verdades que estão sendo trazidas para nós, né? Então, gente, não basta não fazer o mal, hein? Estamos sendo chamados aqui a realmente praticar caridade dentro da simplicidade que o Espiritismo nos ensina, né? Mas vamos lá. E aqui está o nosso apóstolo Paulo, né? Nosso herói aí, nosso grande divulgador, que Jesus o abençoe sempre, esse amigo, né? Então ele diz assim, meus amigos, agradecer a Deus o haver permitido que pudesses gozar a luz do Espiritismo. Isso é Paulo falando para nós, viu, gente? Através do Evangelho segundo o Espiritismo. Olha que legal. Não é que somente os que a possuem agem de ser falsos, agem de ser salvos. Então ele está fazendo o que Kardec nos ensinou, né? Não é o Espiritismo que vai nos salvar, é a nossa mudança de mentalidade. É que ajudando-vos a compreender os ensinos do Cristo, trazendo os ensinos do Cristo na sua pureza inicial, né? Ele vos faz melhores cristãos, né, o cristão. Esforçai-vos, pois, para que os vossos irmãos, observando-vos, sejam induzidos a reconhecer que verdadeiro espírito e verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, dado que todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo da seita a que pertence. Eu estava lembrando do Paulo
Fructuoso, comentando de um amigo dele, um médico também, cirurgião como o Paulo Fructuoso, vamos ver se eu lembro, eu vou parafrasear o que ele contou, eu não lembro tudo exatamente, mas vou lembrar. Esse senhor era um grande cirurgião e ele teve um problema na sua válvula do coração. E o Paulo Fructuoso, né, trabalhava com aquelas manifestações de materialização, de médicos materializados, fazem até hoje, né, cirurgias lá no lar de Frei Luís, e esse é um médico muito dedicado. Ele convida esse médico para fazer o tratamento, né? É uma cirurgia muito delicada, com risco de vida. Ele falou assim, por que você não vai lá com a gente? Talvez o médico lá possa fazer a cirurgia. O médico fez a cirurgia, muito interessante, que ele desmaterializou a válvula que estava doente, materializou essa válvula na mão do Paulo Fructuoso, para ele levar essa válvula para ser examinada por um anatomista, né? E materializou uma válvula nova no coração dele. A partir daí, esse senhor não teve mais nenhum problema de coração. Mas você sabe o que aconteceu? Ele não acreditou que foi operado. Ele não acreditou que foi curado. Aí o Paulo comentou o seguinte, falei, gente, mas esse médico, ele criou um hospital só para atender as crianças necessitadas, fazia operações gratuitas, cirúrgicas, ajudava todo mundo. Não era cristão, não era religioso, não era espírita, mas ele depois teve notícia dele, depois que ele desencarnou por outro motivo, um problema de idade, uma pneumonia que ele teve, e ele vem ter contato com Paulo, né, quando o Paulo teve um problema na coluna, ele que tratou do Paulo espiritualmente, né, durante a noite. O Paulo Fructuoso conta essa história muito bem. Aí ele conta e fala assim, Paulo, você não quer... Aí ele está vivendo no mundo espiritual. Você não quer imaginar o que tem de novidade aqui, né? Então ele comentando e tal, alegre, né? Estava muito bem no mundo espiritual. Por quê? Não era espírita, mas ele era caridoso. Ele foi um médico fantástico, né? Ele fez a profissão dele um sacerdócio de amor. É isso que nós precisamos entender, né? Transformar nossas vidas, dentro da simplicidade que cada um de nós vive, num ato de amor, né? Trazendo luz para aqueles que convivem com a gente, sem impor nada, né? Que desejar um bom dia, ter um olhar carinhoso, ter um pensamento bom, fazer as coisas em nome de Deus, né? Você está fazendo as coisas em casa, está ajudando e tal, faça em nome de Deus. Ah, mas aquele lá nem dá confiança, não ajuda, não tem problema. Você está podendo fazer, faça, né? E a gente vai aprendendo a viver feliz com aquilo que nós temos, como Paulo ensina, aprendi a me contentar com o que tem, né? Se a gente está passando por um momento de doença, de dificuldade, contenta com aquilo que você tem, com recursos médicos, aquilo que você está recebendo, né? É isso que Paulo vem nos ensinar, a viver a vida com abundância, uma abundância de amor, né? É isso que eu acho lindo nesse estudo que nós estamos fazendo, né? Traz muita luz para os nossos corações. E a gente encerra o item 10, né? Que é o item que vai nos conduzir à lição 3, né? A legenda, que nós vamos estudar a partir de agora. Depois nós vamos voltar para o Evangelho segundo o Espiritismo, aí nós vamos ler do início ao fim, comentando tudo, né? É um capítulo muito rico, que nós vamos estar estudando depois nos detalhes. Alguém gostaria de fazer comentário, colocar algum ponto, ampliar, né? Vocês ficam à vontade, gente. Aqui é que ninguém é doutor de nada. Aqui a gente está simplesmente aprendendo junto, né? E aquele que fala é aquele que tem que escutar mais, né? Sempre assim. Legenda espírita. O espírito da verdade. No prefácio desse livro tem uma frase, né? Que eu gosto muito. Tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Então, quando Jesus vem andando, né, você tem aquela passagem de Jesus, dá lá uma tempestade danada,
os apóstolos tudo assustado, aí Jesus vem andando sobre a água, né? E o pessoal acha que é um ser, um demônio, alguma coisa assim. E Jesus fala, gente, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais, né? Então a vida está levando um solavanco, estamos levando tudo, mas Jesus está aí com a gente. Tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Eu estou só te educando, né? Te educando na carne, né? Dando um esquecimento de todas as outras vidas para que você possa construir uma vida nova, né? Esse é o esforço, né, do cristianismo, né? Abrir um horizonte novo para todos nós, né? Mas vamos lá, vamos para o nosso item 3, que está o nosso querido Chico, né? Lá nos trabalhos, lá na Soma do Abacateiro, nessa foto ligada aí, quando ele fazia as palestras dele. Eu esqueço o nome desse senhor aqui, mas ele sempre está muito presente com o Chico. Agora me fugiu o nome dele. Mas vamos lá. Então, a Legenda Espírita, o texto que o Espírito Bezerra de Menezes traz para nós, né, começa assim. O cultivador é conduzido ao pântano para convertê-lo em terra fértil, né? Então está lá o pântano, que não serve para nada, cheio de coisas não muito boas. Então, quem vai cultivar vai lá, trabalha a terra, né? Se esforça e transforma aquilo numa terra fértil, numa terra produtiva. O técnico é convidado ao motor em desajuste para sanar-lhe os defeitos. Então, Bezerra de Menezes está trazendo, né, para o nosso trabalho a questão da caridade, né? Trazendo para nós, né, essa questão da caridade. O médico é solicitado ao enfermo para a bênção da cura. Quer dizer, o médico também, no seu trabalho, está contribuindo também, né, para a caridade, né? Está contribuindo para trazer paz, para trazer equilíbrio, né? O professor é trazido ao analfabeto para auxiliá-lo na escola. E aí Bezerra de Menezes vai pegando esses pontos, né, para nos chamar a atenção. Entretanto, nem as feridas da terra, nem os desequilíbrios da máquina, nem as chagas do corpo, nem as sombras da inteligência se desfazem à custa de conversas amargas, e sim ao preço de trabalho e devotamento. Olha que coisa maravilhosa, né? Então, todos nós aqui, seja na profissão que estiver, né, se a gente tiver com espírito de trabalho, né, e de devotamento, a gente com certeza, né, que o devotamento está muito ligado ao coração, né, a, a gente se doar, né, que a gente ganhe o salário, que a gente receba, mas se a gente faz aquilo que a vida trouxe para nós com amor e dedicação, sem dúvida nenhuma, né, gente? Isso faz uma diferença muito grande, né? O espírita cristão é chamado aos problemas do mundo a fim de ajudar-lhes a solução. Contudo, para atenderem semelhante mister, há que silenciar discórdia e censura e alongar entendimento e serviço. Estou fazendo a leitura corrida, depois a gente volta nos detalhes, se assim for a gente achar necessário, né? Silenciar discórdia e censura e alongar entendimento e serviço. Se a gente aprender isso, quantos problemas nós vamos tirar das nossas vidas, né? Se a gente aprender a se silenciar diante das discórdias, né? É por essa razão que, interpretando o conceito salvar, por livrar da ruína, ou preservar do perigo, colocou Allan Kardec no luminoso portal da doutrina espírita a sua legenda inesquecível. Fora da caridade não há salvação. Aqui eu sempre deixo assim, ó,
o mestre querido, né? Eu esqueci de colocar aqui, esse texto é de Bezerra de Menezes, tá? Quem tem um livrinho aqui, O Espírito da Verdade, pode ver lá direitinho. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Tá tranquilo? Todo mundo caladinho? Aqui, Bezerra de Menezes está trazendo, todos nós somos convidados, né, a fazer diferença dentro das atribuições que a vida coloca em nossas mãos, né? Seja como dona de casa, seja como aposentado, seja onde você estiver, você sempre vai poder contribuir, né? Ele coloca muito bem isso aqui, né? E nada disso se desfaz, né? Só com conversas amargas, só com reclamação, né? Críticas, e tudo se transforma através do trabalho e do devotamento, né? Se dedicar com coração a tudo que aquilo que a vida colocar em nosso caminho. Cultivar, né, as amizades, cultivar o trabalho no nosso cantinho, cultivar os trabalhos em casa, cultivar os trabalhos externos, né, aqueles que ainda estão envolvidos nas atividades externas. Então, tudo isso é, é caridade, né? E o nosso querido Chico, né? Então, nós somos chamados aos problemas do mundo a fim de ajudar, não a fim de atrapalhar, né? Nós já comentamos bastante aqui. Muito bem. É um texto curtinho, né? Mas bastante profundo. Vocês gostariam de algum comentário? Pois não, Nilza. Fique à vontade. Então, Antônio, eu ia comentar com você, assim, a caridade, né? A gente, para trabalhar na caridade, a gente tem que estar, assim, como se diz, para ser uma pessoa voluntária, né? Existe, assim, muitos dias que a gente tem coisas que desanimam a gente, né? Então, a gente parece que os nossos amigos que não gostam muito da gente quer que a gente desista de ajudar o outro, né? Então você sente essa pressão, mas aí a gente sabe que tem que fazer também caridade com eles, né? Você tem que pedir perdão, Mesmo. orar por eles, porque quando a gente vai fazer o bem para uma pessoa, aquela pessoa às vezes tem um inimigo, né? Eu acho, e ele não quer também que você ajude, né? E aí existem os entraves, a gente sabe que existe, mas a gente não pode, de jeito nenhum, assim como Paulo passou aquele pedaço todo para fazer o trabalho dele, nós também, no dia de hoje, quando vamos fazer nosso trabalho, também sentimos as mesmas pressão espiritual, né? Eu digo assim, porque às vezes vem um, uma criança, uma mãe, um pai complicado, e você sabe que ali tem uma porção de coisa que você precisa agir com o seu coração, trabalhar com o coração, ter, só até em silêncio mesmo, mas sabendo emitir, né, essa onda de, que você disse, né, que nós temos uma força no pensamento, uma onda mental que a gente consegue atingir o outro se você realmente está com o seu coração sincero, né? Então, eu tenho visto Isso. assim, e tenho passado por determinadas experiências, com tudo que a gente vem passando, que você tem que estar sempre em comunhão com Deus, Jesus, sempre orando, porque é 24 horas. Se não, é lógico que 24 horas a gente não fica orando, mas vira e mexe, você tem que estar lembrando que você tem algo a fazer.
e vigiar o pensamento, o que você está pensando, e assim você vai conseguindo combater. Porque no livro do Paulo, ele fala, Paulo Estevam, nós somos todos filhos do Calvário. Então eu fiquei pensando nisso. Filhos do Calvário, não que a gente tem que sofrer, não é isso não, mas nós estamos, é, é uma luta para ajudar mesmo, né? Para fazer caridade, a gente tem que ser também sempre em oração, sempre em prece para ajudar no horário, na hora certa, no tempo certo, e saber, né? Saber que aquele momento você pode fazer alguma coisa. Sei lá, é tanta coisa que vem assim, eu não consigo explicar o que eu ia falar. Mas É interessante. O Espiritismo, por que o Espiritismo ajuda a gente? À medida que ele traz a dimensão espiritual, por exemplo, nós estamos vivendo um mundo de provas e expiações, um processo de transição planetária, onde está sendo separado os bodes das ovelhas, que é o assunto desse capítulo que nós vamos estudar. E os bodes não entenderam ainda, né? E as ovelhas, a natureza delas é a natureza da mansidão, da paz, do trabalho, da dedicação, né? E, quem vai herdar a terra, no sentido, né, que Jesus colocou, são os mansos, não é isso? Não são os violentos. Dá aparência que são os violentos que vão herdar, porque muitas vezes as pessoas não compreendem essa dimensão espiritual. Que na medida que esses espíritos que estão sendo dada a chance a eles de fazerem a mudança de mentalidade, a mudança de atitude, e eles não querem, não faz sentido mantê-los aqui, porque não vai ser útil para eles viver num mundo ainda que não gere essas provas e expiações. Mas na medida que nós mudamos a nossa mentalidade, vai nos ser permitido viver num mundo mais calmo, vamos dizer assim. Menos de provas, menos de expiações. Vai ter prova, vai ser necessário algumas expiações, mas não da maneira que nós estamos vivendo hoje. Agora, eles não acreditam nisso. Essa espiritualidade, muito ligada à matéria, não acredita. Isso é conversa, isso é de coisa de gente fraca, isso é isso, aquilo. E a gente tem que saber lidar com isso. E muitas vezes o silêncio, né, ele ajuda muito. É benevolência. É por isso que eu estou brincando do BIP, né? Não esquecer do BIP. Benevolência, indulgência e perdoar as ofensas. Porque se a gente não perdoar e ficar guardando mágoa, a gente entra na vibração, e aí entrou na vibração, está com a vida feita, é arrastado, né? Pegou a corda, né? Você pegou a corda na provocação, minha amiga, é só puxar que você vai junto. Então, a gente tem que guardar muito. O Eduardo gosta muito daquela questão, né? Que os espíritos influenciam na nossa vida, ele repete. É muito mais do que a gente imagina. Agora, à medida que a gente sabe disso, eu vou fazer o que com essa sabedoria? Eu vou me precaver. As ilusões da mente salteiam o pensamento. Vinha a coisa na mente assim, aquele fulano gosta de mim, aquele cara está pensando isso. Eu falei, nada, não quero nem saber, esse é o problema dele. Eu vou continuar pensando dessa maneira, agindo corretamente, dentro da minha consciência, e pronto. Joga a corda, você olha para a corda assim e fala assim, fica aí, eu não vou pegar essa corda da provocação. Né? E a gente vai aprendendo, porque esse exercício vai cair algumas vezes? Vai cair mesmo, vai ser arrastado, vai ficar todo machucado. Não tem problema. Levanta de novo e vai fazer de novo. Porque nós estamos aqui para treinar, né? Escola não é para isso? Não. E é fácil? Não é moleza, não. É barra pesada, mas como é que a gente sai de uma escola primária para uma escola melhor? Fazendo as lições, né? E aprendendo para tirar uma notinha melhor, né? Só vai ter que repetir de ano, né? É muito interessante a gente
meditar sobre isso, né? Mas, viu, Muito Antônio, tem bem. um pedacinho, já que estamos falando também do Bezerra de Menezes, tem um trechinho que ele fala numa carta de Bezerra para o irmão dele. Ele tem um trechinho que ele fala que Deus não podia ensinar a humanidade, no tempo de Abraão, o que ensinou no de Moisés, e nem no tempo deste, o que ensinou pelo Cristo. Para cada grau de evolução humana, ele deu um grau correspondente da divina luz. E a cada grau de luz mais forte, fazia desprender-se das eternas verdades. Todos. Então, eu acho assim que hoje nós estamos aqui, amanhã poderemos estar melhor, bem melhor, entendendo mais, né? Então, não é tudo de uma vez, né? Que a gente. É devagarinho, né? Tudo muito devagarinho para ensinar, né? Para entender, digo. É isso Tudo. mesmo. É isso mesmo. E não adianta ter pressa, gente. Eu lembro o Preto Velho falando, né? Falou assim, gente, se correr, tropeça, cai, não vê o que está do lado, não curte a viagem. Né? Você passa pelo caminho e nem sabe por onde passou. Não é comum isso? A gente pega o carro, sai, nem lembra por onde passou, nem sabe como é que saiu. De tão envolto com o pensamento a gente está, a gente não curte a vida. Eu tinha um lugar que eu trabalhava, tinha uma paineira linda, sabe? E a paineira é uma árvore muito interessante, que ela tem várias caras ao longo do ano, né? E ela estava florida naquele dia, com aquelas folhas, é um rosa, né? E estava linda, né? E então eu curti aquela. Aí eu cheguei e falei assim, ô fulano, você viu como é que tá bonita aquela árvore lá? Que árvore? Uma árvore enorme. Que árvore? Falei, a árvore que tem ali, está perto do escritório e tal, está toda florida e tal. Não, não vi não. Uma árvore enorme, gente. Mas ele ficava tão envolvido com as preocupações, com as cobranças, com as coisas. Tudo bem, a hora que você está trabalhando, você tem que se concentrar realmente naquilo que você está fazendo e tudo, né? Mas você está ali no caminho, né? Um lugar, uma árvore linda, e você não curte. Quantas pessoas aí, quando chega agora, chega o inverno, né? Final de inverno, vem os ipês, né? É um show, né, gente? Quantas pessoas curtem esse show? Né? Está tão envolvida, né, com as ilusões da vida que não consegue ver a beleza, né, a presença de Deus, porque Deus está presente nessas coisas. Né? Não é à toa quem está cercado de passarinho, quem está cercado de flores, de cachoeiras, tem aí as praias, tem as coisas, exatamente para trazer o alívio para as nossas almas, né? Para trazer um refrigério das nossas lutas, das nossas necessidades. E se a gente não aprender a curtir essas coisas, fica difícil, não fica? Né? Eu tenho meditado muito sobre isso, né? E é interessante a gente pensar, né, nessas coisas. Estou voltando aqui o livro aqui. Essa lição é pequenininha, né? E agora eu consegui. Aqui está o nosso querido Bezerra de Menezes, né? Agora nós vamos para o capítulo 15, né? Do Evangelho. Mais alguém quer comentar? Capítulo 15, aí, ó. Agora é a nossa viagem, né? Você vê que o Chico também demorou para estudar esse livro, você viu? 56 a 61, hein? Eles iam estudando o Evangelho, no final do estudo a espiritualidade se manifestava, ou através do Valdo Vieira, ou através do Chico, e nos trazendo essas lições maravilhosas, né? E o título do capítulo não podia ser outro, né? Fora da caridade não há salvação. E nós vamos estar estudando de que precisa o espírito para se salvar. E aqui nós vamos estudar a parábola do bom samaritano, né?
Nós vamos estudar o mandamento maior. Necessidade da caridade segundo Paulo, né? Uma das passagens mais lindas, né? Do Atos dos Apóstolos, né? Fora da igreja não há salvação. Fora da verdade não há salvação. Aí Kardec traz a questão para pensar, né? Porque a igreja católica, a igreja protestante, as igrejas... Você tem que fazer parte da nossa igreja, senão você não vai ser salvo, né? Isso é válido também para as doutrinas muçulmanas, o islamismo, né? Tudo se coloca como se a salvação estivesse ligada. Aí vem a doutrina espírita e fala, nada disso, pessoal. O negócio é o seguinte, sem o BIP, nós não vamos para frente. Sem a caridade, não tem jeito. Sem mudança de mentalidade, não tem jeito, né? E a gente tem aí no capítulo 15 também, nós vamos aí, de que precisa o Espírito para se salvar. O que nós precisamos para nos salvar, hein? Nós vamos estudar isso aqui juntos, né? E a parábola do bom samaritano, essa palavra é fantástica, né? A gente vai poder estudar um pouquinho, pensar um pouquinho sobre isso. Bacana, né, esse capítulo, né, gente? Nós estudamos o capítulo 13, que a sua mão direita não sabe o que faz a esquerda, ou vice-versa, né? O Alexandre conduziu esse estudo magnificamente para a gente. Nós adentramos, né, em várias situações, né? Tivemos mensagens aí maravilhosas. E o capítulo 2, né, que é o capítulo assim que a Alessi até pediu que o Alexandre passasse para ela, né? Né, Alessi? Aquele capítulo 2 das coisas que a gente deixa guardadinha lá no armário. Você vê, gente, caridade não é complicado, não. Até aquilo que está sobrando na casa da gente é meio da gente fazer o BIP, né? Ter benevolência. Não é legal? Ué, a gente fica complicando os trem, né? Como dizem os mineiros, a gente complica demais os trem e depois fica enrolado nas coisas. Né? Olha que bacana. Então, gente, nós estamos assim diante de vamos dizer assim, uma oportunidade de juntos, né? A gente aprender essas coisas maravilhosas que Jesus ensinou para a gente. Tá? Eu esperava que vocês fizessem mais perguntas e tal, né? Aí eu estou dando enroladinha agora, porque eu quero trazer essa coisa mais preparadinha para a gente discutir mais também, essas passagens, né? Mas vamos ler aqui. De que precisa o Espírito para se salvar? Parábola do bom samaritano. Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á no trono de sua glória. Reunidos diante dele todas as nações, separará um dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Quem aqui é mais antigo, já morou em sítio, fazenda? Tem alguém aqui? Já teve bode, né? Eu lembro quando era menino lá em Minas, né? E eu morei num bairro de operários, e o pessoal criava, né? Tinha criações em casa, a gente morava, o quintal era muito grande da casa, o pessoal criava pouco e tal, e tinha uns amigos que tinha bode, né? Minha amiga, o bicho fedorento, bicho danado, bicho tinhoso. O bichinho, quando pode, ele vai atrás de você, te dá cabeçada, você tem que ficar atento com o danado. Né? Ovelhas não tinha lá, eu não tive convivência com ovelha. Fui conhecer quando, algumas vezes eu tive no sul do país, e o pessoal lá cria, né? Eles gostam muito da carne de ovelha, o gaúcho adora um churrasco, né? Foi lá que eu fui conhecer o churrasco de cordeiro, né, e tal. E aí tem as criações, eu cheguei a ver, elas são calminhas, são obedientes, né? O cachorro consegue conduzi-las e tal. Então elas são dóceis no tratamento. Agora o bode, minha amiga, o bode é complicado, né? Tem que separar o bode da ovelha, senão ele acaba machucando e trazendo problemas, né? Então muito interessante essa, essa colocação de Jesus, né? Essa imagem, né? Jesus trabalhava muito com isso, né? E ele dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos do meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo, que eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, não tinha teto e me hospedastes,
Estive nu e me vestiste. Achei-me doente e me visitaste. Estive preso e foste me ver. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos sem teto e te hospedamos, ou despido e te vestimos? E quando foi que te soubemos doente ou preso e fomos visitar? O rei lhe responderá: Em verdade, vos digo, todas as vezes que fizeste isso a um destes mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que fiz. Coisa fantástica, né? Muito bem. Voltaremos a esse capítulo maravilhoso semana que vem. Está chegando a hora da gente entregar Entregar o a batuta aí para o Eduardo, né? Pergunto eu, alguém gostaria de fazer a oração de encerramento e início da próxima? Com uma boa ovelha, hein? Olha lá, hein? Não esqueça. Eu vou fazer porque eu tenho muita coisa para pagar ainda, viu? Eu tenho que orar. Eu vou Uma ovelha fazer. já paga um pouquinho da sua dívida, hein? Então, fazendo oração. Então, vamos, nesse momento, agradecer por tantos ensinamentos, a equipe espiritual que nos ajudou nesse estudo, a Jesus, nosso amigo, irmão, a Deus, nosso Pai maior, e também nesse pedido de que o irmão mais necessitado possa ser ajudado na sala 1, que ele possa ser acolhido com todos os ensinamentos já dados. E aqui, então, agradecendo a disposição dos nossos irmãos que tanto nos ensinam, né? E a todos que se reúnem aqui também, que é muito prazeroso, muito, muito alegre estar aqui sempre estudando e em união com Jesus. E assim, com o coração pleno de gratidão, façamos a nossa oração que Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja teu nome. Venha a nós teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como em todos os planos habitados. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, as nossas dívidas, assim também como perdoarmos os nossos devedores, ofensores. Não nos deixes entregues às tentações e nos livre, Pai, de todo mal. Que assim seja. E também que o próximo estudo seja iluminado, o professor Eduardo. Eu vou estar parando a gravação agora.